Meus irmãos, minhas irmãs, hoje celebramos Santa Mônica, uma mulher que nos ensina uma palavra fundamental para a nossa experiência de vida cristã, a perseverança. Santa Mônica rezou durante muitos anos pela conversão de seu filho Agostinho. Ela viu o filho se afastar, buscar outros caminhos, tomar decisões que certamente lhe causaram muito, mas muito sofrimento. Muitas vezes ela chorou, insistiu na oração e esperou em Deus. Mas nunca desistiu de Deus e nunca desistiu da oração. Quantas vezes nós desistimos porque Deus não respondeu no tempo que nós queríamos? Queremos resultados imediatos e hoje rezamos e queremos resposta já amanhã. Pedimos uma mudança e queremos vê-la imediatamente. Quando nada acontece, começamos a pensar: não adianta mais rezar, Deus não ouve a minha oração. Santa Mônica nos ensina o contrário. A oração verdadeira não é exigir de Deus um resultado, mas é permanecer fiel, mesmo quando ainda não vemos o resultado da nossa oração. A primeira leitura de hoje nos dá a razão dessa perseverança. São Paulo afirma: Deus é fiel, e continua dizendo que ele nos manterá firmes até o fim. Deus é fiel quando tudo dá certo, mas também é fiel quando tudo parece dar errado. Deus é fiel quando a oração é atendida, mas também quando a resposta demora. Deus é fiel quando enxergamos alguma coisa acontecendo, mas também Ele é fiel quando parece que nada está acontecendo, mudando em nossa vida. O problema é que muitas vezes medimos a fidelidade de Deus pelos resultados que conseguimos enxergar, mas a fé é justamente continuar acreditando quando ainda não podemos ver. Santa Mônica não sabia como Deus iria transformar o seu filho Agostinho. Ela não conhecia o futuro. Ela não sabia que aquele filho, que naquele momento estava tão distante, se tornaria um dos maiores santos e doutores da igreja, como iremos celebrar no dia de amanhã. Ela simplesmente continuou rezando pela conversão de seu filho. Quantos pais e mães carregam hoje diante de Deus o nome de um filho na sua oração? Um filho afastado da igreja, um filho que deixou de rezar, um filho envolvido com situações que preocupam a família, uma filha que tomou caminhos diferentes, um esposo ou uma esposa que se afastou da fé, um irmão que já não quer mais ouvir a palavra de Deus e nem sequer falar com Deus. Talvez você esteja hoje aqui com o coração apertado, angustiado por alguém. Não desista dessa pessoa. Não desista dessa pessoa. Não desista de Deus por causa dela. Você não pode obrigar ninguém a se converter. Você não pode controlar a consciência de ninguém. Você não pode mudar o coração de outra pessoa pela força, mas você pode amá-la, pode dar testemunho da sua fé, pode rezar por ela, esperar sem abandonar a fé, confiar em Deus, esperar sem transformar a oração em murmuração, em reclamação, esperar sem dizer: Deus não se importa, Deus não está fazendo nada. Porque muitas vezes Deus trabalha justamente no silêncio, um silêncio que nós muitas vezes confundimos com ausência. O Evangelho de hoje nos apresenta outra dimensão da perseverança. Jesus não diz simplesmente esperem, ele diz ficai atentos. E depois diz ficai preparados. E apresenta a figura do servo fiel e prudente, aquele que continua cumprindo a sua missão enquanto o Senhor está ausente. Por isso, nós vemos que perseverar não é ficar parado de braços cruzados. Perseverar é continuar fazendo bem, é continuar rezando, é continuar trabalhando, servindo, amando, é continuar cumprindo a nossa missão, mesmo quando não vemos os resultados e mesmo quando parece que Deus está demorando. O Evangelho também nos adverte contra uma tentação muito concreta. Pensar que, porque o Senhor está demorando, podemos relaxar na nossa vida espiritual.
Atenção, Jesus fala do servo que pensa, meu Senhor está demorando, e porque acha que ainda há tempo, começa a viver de qualquer maneira. Esse é um grande perigo para nós, para a nossa vida espiritual. Depois eu rezo, depois eu me converto, depois eu me confesso, depois eu volto para Deus, depois eu volto para a igreja, depois eu resolvo isso, e esse depois pode tornar-se uma vida inteira em que nós postergamos a Deus. Por isso Jesus nos diz no Evangelho, vigiai. A vida cristã não pode ser vivida no automático. A vida cristã deve ser sempre levada a sério. Não é uma brincadeira. Viver o relacionamento com Deus exige de cada um de nós coerência, vigilância, perseverança, fidelidade. Não podemos deixar a oração para quando sobrar tempo. Não podemos tratar a nossa conversão como alguma coisa para um futuro indefinido, distante. É hoje que nós precisamos voltar para Deus. É hoje que nós precisamos perdoar. É hoje que precisamos abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. É hoje que precisamos retomar a nossa vida de oração. É hoje que nós precisamos cuidar da nossa família. Santa Mônica perseverou porque compreendeu que sua missão não era controlar Agostinho, mas colocá-lo continuamente nas mãos do Senhor nosso Deus. Essa precisa ser também a nossa oração. Talvez exista alguém que você tenta mudar há anos. Hoje Deus lhe diz, pare de tentar ocupar o lugar de Deus. Você não é salvador daquela pessoa. Cristo é o Salvador. Faça a sua parte. Ame, aconselhe quando for necessário. Dê testemunho da sua fé. Corrija quando precisar, mas depois entregue para Deus. Senhor, eu não posso transformar essa pessoa, mas posso colocá-la em tuas mãos. E continue rezando, porque a perseverança significa ter a certeza de que Deus continua sendo Deus, enquanto nós, criaturas, esperamos, aguardamos, vigiamos. Porque a palavra de Deus não diz que tudo acontecerá no nosso tempo. Ela simplesmente nos diz algo muito mais profundo. Deus é fiel. E o Evangelho nos diz, vigiai, ficai preparados. Portanto, Santa Mônica nos ensina a esperar em Deus. O apóstolo Paulo nos ensina a confiar em Deus. Jesus nos ensina a permanecermos vigilantes e fiéis. E nós, hoje, precisamos tomar uma decisão. Não abandonar Deus no meio da luta. Repito, não abandonar Deus no meio da luta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.